Agora são 11 horas e 12 minutos, 11h12, está entrando no ar a segunda edição do nosso programa. Hoje, mais notícias. Sextou, hein? Como é que está aí os corintianos, como estão os palmeirenses? Bom, eu na qualidade de palmeirense, eu estou um pouco chateado, sim, mas feliz pelos corintianos, né? Eles conseguiram tirar aí as camisetas lá do fundo do guarda-roupa, né, com aquele cheiro de naftalina, né, Marcos? Bom dia para você. Bom dia, Paulo. E ontem repercutiu aí aquela cabeça de porco, né, pendurada e tal. Enfim, para você ver o tamanho da rivalidade. Ser campeão paulista é uma coisa, mas ser campeão paulista em cima do Palmeiras pro Corinthians foi Ô Marcos, e como é que é a história do Paulistinha ou do campeonato? Como é que foi essa história aí? Sim, é que quando os corintianos aí vê o Palmeiras ou o São Paulo ganhando, fala, ganhou o Paulistinha, né? Um título sem expressão. Mas agora, quando igual eu disse, né? Quando é em cima de um Palmeiras que vinha ganhando tudo, aí é bom demais, né? Aí é o melhor título do mundo. É melhor que o Mundial. É melhor que o Mundial. Muito bem, muito bem. E está conosco aqui o nosso querido advogado, nosso consultor jurídico, Rodolfo Guerra. Já já a gente vai bater um papo bacana com ele aqui. Tá rindo dos nossos comentários aqui. Vamos cumprimentar já ele aqui. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcos. Hoje o Marcos está feliz, né? Tirou a camiseta fedida do armário, depois de 6 anos comemorando um pouco. Ele mais alguns aqui no grupo, viu, doutor? Ele mais alguns aqui. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos aqui mais um dia para poder tirar as dúvidas e fazer esclarecimentos para todos os nossos ouvintes. 219 vagas de emprego. Estamos fechando a semana hoje, doutor Rodolfo. Chegamos no meio da semana a 403 vagas de emprego e agora nós chegamos a 219 vagas de emprego para praticamente quase tudo a Casa do Trabalhador está contratando. Não só para Três Lagoas, mas também lá para o município de Inocência, que eles estão fazendo as contratações aqui para poder levar o pessoal para lá. Olha que interessante. E olhando as vagas aqui de emprego, Marcos Amaral, foram preenchidas as vagas que eram destinadas para fazer lá para a Inocência, hein? Foi preenchido todas aquelas vagas de 74 serventes de pedreiro, 64 pedreiros, tinha mais 54 vagas para pessoas que fazem calçada, todas foram preenchidas. Olha, maravilha. Que bacana, né? E para você que está aí trabalhando, tem que trabalhar legal, né? Tem que estar sabendo realmente os seus direitos trabalhistas para que você consiga aí passar para a sua empresa uma credibilidade para que ela também possa te fornecer aí algo que realmente seja real. Esse é o nosso tema de hoje, né, doutor? Vamos falar aí o que significa para essas pessoas que estão trabalhando, o que é o acidente de trabalho. Paulo, o acidente de trabalho ele é um evento que ocorre dentro da atividade profissional, que pode causar uma lesão, uma morte, uma doença. Então o trabalhador está na fábrica, ele escorregou, quebrou o pé, esse acidente ele é considerado um acidente de trabalho. A empresa necessariamente vai ter que abrir uma CAT, comunicado de acidente do trabalho. E aí essa pessoa, tendo o atestado, vai ficar afastada pelo INSS. Ficando afastada por mais de 15 dias, essa pessoa tem direito à estabilidade de 1 ano quando ela voltar a trabalhar. Ah, entendi. E quando que a empresa deixa de ajudá-la e já passa para o INSS? Tem um prazo também? Tem. Os 15 primeiros dias do atestado médico são pagos pela empresa. Pela empresa, correto. A partir do 15º dia, quem paga o salário da pessoa, desse trabalhador, é o INSS. Então ela fica afastada pelo INSS. E aí ela tem uma estabilidade depois de 1 ano? Isso. Quando ela voltar a trabalhar, sim, ela vai ter uma estabilidade de 1 ano. Ou seja, ela não pode ser mandada embora em até 1 ano. Muito bem. Bom, existe aí uma certa prevenção também, pode ser um apoio, não sei, pelo governo, é isso? Isso, o governo, Paulo, em decorrência do grande número de acidentes de trabalho que tem no Brasil, só para a gente ter uma
um número, entre 2012 e 2022, no Brasil nós tivemos 6 milhões de acidentes do trabalho, que é um número muito elevado. Hoje nós somos o terceiro país no mundo que mais tem acidente de trabalho. E por conta disso o governo criou o Abril Verde, que é para poder trazer campanhas de conscientização tanto para os trabalhadores quanto para as empresas para tentar diminuir o número de acidentes de trabalho. Bom, e existem umas certas medidas, né, que podem ser inclusive adotadas para poder evitar aí esses acidentes de trabalho, né, doutor? Existem diversas medidas. O governo trouxe diversas regras, trouxe as normas regulamentadoras para poder diminuir os acidentes de trabalho. Mas as empresas e os trabalhadores conseguem diminuir os acidentes de trabalho através dos equipamentos de proteção individual, a empresa dando curso, o trabalhador não tendo uma jornada de trabalho desgastante, aquela jornada que passa de 10, 12 horas, o trabalhador tendo consciência de que ele tem que utilizar o EPI. A gente fala que acidente de trabalho é culpa da empresa. Não necessariamente, muitas vezes a empresa fornece os EPIs, mas o trabalhador não quer usar, acha ruim de usar. Então o próprio trabalhador busca. E numa grande empresa existe o chamado técnico de segurança do trabalho. Então, às vezes o trabalhador ele não gosta muito, né, desse colega de trabalho aí, do técnico de segurança do trabalho, que é o cara que cobra, mas é o cara que garante e preserva a vida, aquela vida dele. Então, muitas vezes, se ele estiver andando sem o EPI, automaticamente o técnico de segurança do trabalho vai fazer aquela notificação básica, depois vai levar para o engenheiro de segurança do trabalho, que depois leva para o RH. E aí? 3 advertências? 3 advertências pode dar justa causa. Você sabia, Paulo, que muitas vezes o técnico de segurança do trabalho ele é considerado o chato da empresa? Pelo que você falou, porque ele fica cobrando a utilização do EPI, porque ele dá um curso e às vezes as pessoas não querem participar, mas o técnico exige, obriga que as pessoas participem desse curso. E só dele cobrar o uso do EPI, muitos trabalhadores não gostam e começam a chamar ele de chato da empresa. É isso aí. Aí acontece aqueles aspectos que podem ser discutidos depois nas ações, em decorrência dos acidentes de trabalho. A empresa entra com a sua defesa, o trabalhador vai querer colocar algo a mais também para ele poder se defender. E como é que fica, doutor? Quando o trabalhador ele procura a justiça do trabalho em decorrência do acidente de trabalho, ele vai buscar um dano moral por aquele acidente que ele teve, ou às vezes ele vai buscar uma pensão vitalícia por ter perdido uma parte da movimentação, uma perdida capacidade laborativa dele. Então, às vezes ele perdeu, não consegue mais fechar a mão, abrir e fechar a mão, movimentar a perna como ele movimentava antes. Então, assim, se a empresa e o trabalhador evita o acidente de trabalho, eles evitam uma dor de cabeça futura, porque muitas vezes o trabalhador entra com a ação e não consegue ganhar aquilo que ele busca, ou a empresa muitas vezes perde uma ação e tem que pagar aquilo que ela não deseja. Bom, Aguinaldo, essa sua pergunta é bem pertinente, tá? Dr. Rodolfo, meu nome é Aguinaldo, tenho uma curiosidade, aliás, várias curiosidades com relação a esse assunto, e uma delas é: a pessoa anda de bicicleta durante o dia ou no final de semana por lazer. Caiu, se machucou. A responsabilidade agora da empresa é de dispensar esse funcionário para que ele possa se recuperar. Quem paga esse tempo que ele está afastado? A pessoa está jogando futebol no final de semana, quebra o pé, não consegue ir trabalhar na semana. Esse afastamento... ele coloca aqui que esse afastamento... esse afastamento, quem paga? É a empresa? Como é que fica essa situação? Aguinaldo, não é acidente do trabalho, né? Não é acidente de trabalho, porque a pessoa se machucou fora do local de trabalho. Aliás, não enquadra na lei do acidente do trabalho, não, né? Mas nesse caso, ele pegando o atestado sendo mais de 15 dias, a empresa necessariamente paga os primeiros 15 dias para ele e aí depois o INSS paga para ele, diretamente para ele. A diferença é que nesse caso ele não tem direito à estabilidade. Quando ele voltar a trabalhar, a empresa pode dispensar ele sem nenhum problema e não precisa justificar o motivo da dispensa.
O Aguinaldo. A pergunta do Murilo é praticamente a mesma do Aguinaldo aqui com relação a essa questão aí dos 15 dias. Eu tenho um caso, Paulo, só para poder ilustrar. Sim, vamos complementar. De um funcionário de uma empresa que eu advogo foi pescar e caiu da ponte. E aí faz 8 anos que ele está afastado pelo INSS. Então, pelos primeiros 15 dias, a empresa pagou para ele, e aí depois, durante esses 8 anos que ele está afastado, quem está pagando a pensão para ele é o INSS. Quando o INSS entender que ele está apto para retornar ao trabalho, a empresa, se quiser, pode dispensar ele a qualquer momento. Ah, sim, é porque aí, como não foi dentro da empresa... Não tem estabilidade, por mais que ele ficou 8 anos afastado. A Suzana, a Catarina também estão agradecendo a participação. E está respondido, é justamente isso daí que você acabou de falar. A pessoa deve estar mais aí de 1 ano encostado pelo INSS, acidente fora da empresa. Tem uma pergunta interessante aqui. A pessoa que sai, ela entra no trabalho às 7 horas da manhã, mas ela está a caminho do trabalho, saiu às 6 horas. Se ela sofre um atropelamento indo para o trabalho, ela não começou a trabalhar ainda, mas ela está indo para o trabalho, sofreu um atropelamento, e aí sofre esse acidente, tem os 15 dias. A empresa mantém depois o funcionário, pode dispensar? Paulo, até 2017, quando nós tivemos a reforma trabalhista, nesse caso acontecia o acidente de trajeto. Isso. Que a pessoa estava saindo da sua casa para ir para o local de trabalho. Então, nesse caso, era considerado um acidente de trabalho. Hoje, não mais. A partir de 2017, com a reforma trabalhista, não existe mais acidente de trabalho, acidente de trajeto. De trajeto. O que a empresa faz nesses casos? A empresa emite a CAT, porém, quando a pessoa volta a trabalhar, ela não tem a estabilidade porque não foi causada um acidente de trabalho. A empresa emite a CAT apenas por questões do INSS. E aí a empresa paga os 15 primeiros dias do afastamento, do atestado médico, e posterior a esses 15 dias quem paga é o INSS. Olha só, o relato da Thelma aqui é bem bacana. A empresa forneceu ônibus para o meu irmão. Ele foi descer do ônibus, escorregou na escada e quebrou o pé em 3 lugares. Já está há mais de 1 ano encostado. Está com medo de receber as contas da empresa. Essa é uma questão delicada. A gente tem entendimentos da justiça que entende que, a partir do momento que o trabalhador está à disposição da empresa, a empresa tem que arcar com todos os custos. Porém, é a mesma coisa, é o trajeto. Aqui no caso vai estar dentro do ônibus que foi fornecido pela empresa. Por mais que a empresa forneça, hoje a gente também já não tem mais aquelas horas em itinere, que é o tempo do deslocamento que a empresa pagava antes de 2017. Então a empresa só está facilitando a vida do trabalhador. Então tem muito posicionamento jurisprudencial que diz que nesse caso também só foi um acidente de trajeto, então não tem direito à estabilidade. Bom, meu xará Paulo Ricardo, né? Eu sou Paulo Renato, ele é Paulo Ricardo. Está nos ouvindo. Estou aqui na guarita de uma empresa de celulose. Venho para cá de ônibus. A pergunta é, se acontece um acidente no trajeto de casa até a empresa, é o seguro da empresa de ônibus quem paga ou da empresa? Uma boa pergunta. Nós temos... Primeiro a gente precisa saber se a empresa dele tem um seguro de vida para esse trabalhador. Porém, esse trabalhador está sendo transportado por uma empresa de ônibus. Essa empresa de ônibus, ela tem o seguro de vida, o seguro de acidente. Então, nesse caso, ele pode acionar diretamente a seguradora da empresa de ônibus. Então, está entendendo aí, né? Como é que funciona isso daí. Eu acho que você deve procurar o Dr. Rodolfo, conversar com ele, tirar essas orientações aí, porque nesse momento é importante ter uma assessoria jurídica para determinados casos, né, doutor? Sim. Nesse bem momento, complexo essa área trabalhista, né? É bem complexo, é um tema que tem bastante posicionamentos e tem bastante dúvida. Então, assim,
os nossos ouvintes, estando com dúvida, pode mandar mensagem lá para o escritório, pode mandar mensagem aqui para a rádio, que nós vamos sanando todas as dúvidas e vamos orientando da melhor maneira possível. Porque ainda mais quando se trata em trabalhista, e olha, o escritório do Dr. Rodolfo, vale lembrar que são várias as áreas, né, doutor? Sim, nós trabalhamos na área trabalhista, civil e previdenciária. Então, às vezes, a pessoa não tem um direito em decorrência do acidente de trabalho, não tem um direito trabalhista, mas às vezes ele pode ser afastado perante o INSS. Se a pessoa sofreu um acidente de trabalho, Paulo, vale ressaltar, e aí ele perdeu o movimento da mão. Então, a gente consegue entrar com uma ação do INSS contra o INSS, mesmo ele voltando a trabalhar, porque o INSS vai pagar para ele uma pensão para o resto da vida em decorrência desse acidente do trabalho. Perfeito. Bom, começou a aparecer outras aqui. Sou funcionário de uma escola. Final de ano fomos soltar fogos em comemoração ao final do ano. Perdi 3 dedos. Aí já é uma outra situação, né? A escola é uma escola particular. Então, realmente, a escola agora foi no momento festivo da escola, né? Foi no momento festivo, porém, foi uma decisão da escola ou foi uma decisão do professor comprar os fogos? Então, tudo isso a gente precisa analisar. A escola pediu, professor, vai lá e solta os fogos para nós. Ou o professor chegou e decidiu ele mesmo comprar os fogos. Mas, nesse caso, temos que... Ele tem que buscar o direito dele, tem que ser analisado. Olha, isso é muito bacana. Gente, obrigado às participações hoje, muito obrigado. Realmente está legal. A gente tem um tempinho aqui agora e a gente não vai conseguir responder todos, tá? Mas aí, vamos deixar o telefone de contato, doutor, e o endereço do escritório. Vamos. O escritório está na Rua Oscar Guimarães, 1196, na sala 4. E o nosso telefone é o 99680-6480. Muito bem. Guerra e Luz Advogados. Obrigado. Precisando, estamos à disposição. Olha, e já viu que quando se trata de trabalhista, a participação, as pessoas sempre com dúvida, né? Sempre. Essa é uma área que dá bastante dúvida e é uma área que todo mundo vivencia toda hora, né? Nós ficamos mais tempo no nosso trabalho do que na nossa própria casa. Viu quantas vagas de emprego, quantas pessoas estão com essa rotatividade, né, dessa empregabilidade na nossa região, né? E a nossa região, até 2030, vai gerar muitos empregos. Então, assim, é bom a população estar sabendo dos direitos e buscar também os seus direitos. Exatamente. Ok, ande legal. Isso é uma boa. Agora são 11h30. Obrigado, doutor, pela sua participação. Muito obrigado a todos. Um bom final de semana, bom descanso a todos. A gente volta já já com a nossa segunda entrevista de hoje. Estamos apresentando Hoje Mais Notícias.